Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Mauá. Hoje, para a nossa pauta, teremos os itinerários formativos integrados de linguagem e, para isso, a nossa equipe está um pouco maior hoje. Então, eu sou Lilian, PCNP de Língua Portuguesa. Para esta pauta, então, sobre itinerários formativos, temos uma equipe mista aqui com vários integrantes do núcleo pedagógico. Então, temos a PCNP de Educação Especial, Alexandra Farias. Teremos também a PCNP de Língua Inglesa, Lidiane Cirilo. Eu, Lilian Scala, PCNP de Língua Portuguesa. E a Thaís David, também PCNP de Língua Portuguesa. Em nossa pauta hoje veremos um pouco mais sobre os aprofundamentos curriculares, a interdisciplinaridade, matemática e linguagens, ciências humanas e linguagens, ciências da natureza e linguagens e também sobre o Novotec Expresso e linguagens. Como pontapé inicial para a nossa formação de hoje, eu trago uma reflexão com uma frase do Rubem Alves que diz o seguinte: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Então, nós escolhemos essa frase para nós não perdermos de vista a importância do nosso papel enquanto professor, seja em qual cenário da educação nós nos encontrarmos. Trouxemos também um vídeo de acolhida para subsidiar aí as nossas discussões de hoje. Então, vamos assisti-lo? Estereotipos, indiferencias, separar y crear estatus, ignorancia, bullying y prejuicios, junto a la falta de educación, son palabras que crean diferencia cuando son usadas como etiquetas. Al ver a los demás, lo primero en que nos fijamos es aquello que nos separa. Creamos grupos cerrados y excluyentes. Eliminemos de nuestras mentes la segregación, ignorancia, prejuicios, estatus y bullying. Si ayudamos a corregir estos comportamientos discriminatorios, obtendremos una realidad social sostenida en principios solidarios. Juntos podemos dejar de separar con estereotipos, corregir la segregación con la educación. Eduquemos para poder integrar. Muito bacana esse vídeo, né, pessoal? E ele vai aí de encontro àquela frase que nós trouxemos como reflexão do Rubem Alves, porque ele completa esse sentido da importância que nós temos na vida dos nossos educandos, não é mesmo? Bem, então agora nós teremos o nosso primeiro momento de interação aí no chat. Eu gostaria que vocês respondessem para nós qual a importância de educadores de outros componentes da sua área conhecerem o seu papel no componente em que você atua? Então, alguns minutinhos aí para nós trocarmos as nossas opiniões. Vamos lá?
Muito obrigada, professores, por todas as contribuições aí no chat. Este momento é sempre muito bom e enriquecedor. Então, agora nós veremos um pouco mais sobre a competência que vai basear e pautar a nossa formação de hoje, por ser a competência que articula os itinerários formativos. E eu estou falando da competência 4, que é uma competência de língua portuguesa e língua inglesa, que diz o seguinte: compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressão identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento do preconceito, aliás, de preconceitos de qualquer natureza. Então, esta competência 4 é que vai articular aí os itinerários formativos que veremos a seguir. Antes, vamos retomar um pouquinho de como se darão estes aprofundamentos curriculares, lembrando que nós temos, então, áreas, né? Áreas puras, então são as áreas de linguagens, a área de matemática, de ciências humanas e ciências da natureza, que dentro das áreas integradas poderão articular-se das seguintes formas: linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, ciências humanas e ciências da natureza. E dentro da parte técnica, então, haverá aí a formação técnica e profissional. Para falarmos então sobre os itinerários formativos, entendemos que é imprescindível retomarmos o conceito de interdisciplinaridade. Para isso, trouxemos aqui algumas definições para vocês. Começando então sobre o que diz Hilton Japiaço sobre interdisciplinaridade, que é caracterizada pela presença de uma axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas e definida no nível hierárquico imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade. Segundo Edgar Morin, a interdisciplinaridade é a troca e cooperação entre as disciplinas, de modo que essa interação torne-se algo orgânico. E segundo Ivani Fazenda, é o ensino mais sintonizado com as grandes questões de ordem social, política e econômica da época. E por fim, disse que é a interação entre duas ou mais disciplinas, seja da simples comunicação de ideias até a integração mútua dos conceitos-chave. E além do conceito de interdisciplinaridade, nós temos outros conceitos como o multi, o pluri e o transdisciplinar. Para falarmos um pouco mais sobre, nós trouxemos para vocês a representação espacial destes conceitos, como vocês veem aí na tela. Então, nós conseguimos ver aí à esquerda, observar a seguinte imagem, a união de dois círculos que são do mesmo tamanho e da mesma cor e cujas bordas se encontram e representam então o que seria a multidisciplinaridade. Já ao lado, à direita, nós temos 3 e 4 círculos, todos do mesmo tamanho e da mesma cor, cujas bordas também se encontram e representam então a pluridisciplinaridade. Logo abaixo à esquerda, nós temos a união de 5 círculos de cores diferentes, quase que sobrepostos, formando uma espiral, que representam então o que seria a interdisciplinaridade. E por fim, um círculo furta-cor, ou seja, com as cores todas misturadas para representar o que seria a transdisciplinaridade. A fim então de elucidar melhor o que nós vimos através de figuras, agora trouxemos para vocês os conceitos de cada um destes termos, começando então pela multidisciplinaridade. Então, a multidisciplinaridade, ela difere-se da pluridisciplinaridade no que tange a quantidade de disciplinas envolvidas no processo. Mas em ambas, então tanto na pluri quanto na multi, as disciplinas mantêm as suas características particulares, em especial
a metodologia e os princípios teóricos. Por isso que lá na imagem que vimos no slide anterior, a multidisciplinaridade era representada por círculos que se encontravam, mas nos quais era possível ver exatamente cada um deles. Já na interdisciplinaridade, muito embora ainda seja possível identificar os limites entre uma disciplina e outra, onde seus interesses próprios ficam mantidos, há um esforço na busca e na efetivação de metodologias e princípios comuns, para que haja mais integração entre os resultados obtidos, ou seja, para que a leitura de um determinado objeto seja menos particularizado e mais ampla. Então, é por isso que lá na imagem, a interdisciplinaridade do slide anterior era representado por círculos de cores diferentes, se unindo numa espécie de espiral, mas onde a gente conseguia ver um certo limite de onde começava e onde terminava o outro, porque ainda existe uma limitação, né? Aliás, uma delimitação entre uma disciplina e outra, mas o objetivo aqui é que haja uma maior integração entre as metodologias e os princípios comuns das disciplinas. Passando então para a transdisciplinaridade, é a quebra de fronteiras entre as disciplinas, buscando superar o próprio conceito de disciplina, que pressupõe compartimentalização. Então, não há sobreposição dos saberes, todos são importantes em mesmo grau. E por isso que na imagem do slide anterior, a transdisciplinaridade era representada por um único círculo bem maior e com várias cores, né? Porque nós não conseguíamos mais delimitar o que era cada uma das disciplinas. Para finalizarmos, então, a questão da interdisciplinaridade, trouxemos para vocês o que é interdisciplinaridade, segundo Ivani Fazenda. Então, o currículo se dá pela junção de disciplinas e atitudes cultura do local. A ordenação científica, organização e hierarquização das disciplinas, interação dos artefatos que compõem as mesmas, saber. Ordenação social, busca o desdobramento dos saberes científicos interdisciplinares às exigências sociais, políticas e econômicas. Defende uma convergência entre os saberes científicos e a sociedade. Saber fazer. É uma forma brasileira de pensar na formação de professores. Essa busca explicita-se na inclusão da experiência docente em seu sentido, intencionalidade e funcionalidade, diferenciando o contexto científico do profissional e do prático. O conceito de interdisciplinaridade encontra-se diretamente ligado ao conceito de disciplina, onde a interpenetração ocorre sem a destruição básica às ciências conferidas. O conceito vai além de práticas empíricas, profunda imersão nos conceitos de escola, currículo e didática, e integração não é interdisciplinaridade, são indissociáveis, porém não são a mesma coisa. E há uma integração que requer atributos de ordem externa e há também uma interdisciplinaridade, que requer aí uma interação de ordem interna. E agora, para fecharmos, então, este assunto das integrações disciplinares, nós vamos ver um vídeo resumindo os termos que nós destacamos anteriormente. Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, quando o assunto é conhecimentos pedagógicos, é fundamental você saber a diferença entre cada um desses três conceitos. Então, hoje a dica é sobre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a multidisciplinaridade. O que é a multidisciplinaridade? Para a gente internalizar bem esse conceito, vamos tomar aqui como exemplo uma instituição
pois ainda existem muitas instituições que ainda estão organizadas dessa forma, então é importante a gente fazer esta relação da teoria com a nossa prática, né, você que já atua aí dentro da área da educação. Então, o que é a multidisciplinaridade? A multidisciplinaridade, vamos pensar aqui nessa escola. Então, o aluno que está lá no ensino médio, né, entrou para a sala de aula, começou a aula dele de português, então ele vai assistir a aula dele de português, bateu o sino, ele sai da aula de português, vai para a aula de história, bateu o sino, ele sai da aula de história e vai para a aula de geografia. E assim, né, vai seguindo de acordo com como é organizada a instituição. Então, esta instituição está trabalhando de uma forma multidisciplinar. Na multidisciplinaridade, há este desenvolvimento, esse trabalho com muitas disciplinas, mas não há uma relação entre essas disciplinas. Então, é isso que nós temos que pensar. Por exemplo, o aluno que assistiu a aula de português, ele não precisa necessariamente, para ir para a aula dele, para outra aula dele de matemática, ele fazer uma relação do que ele acabou de ver para poder assistir a outra aula. Não. Nesta instituição, cada professor está trabalhando a sua matéria, está trabalhando o seu conteúdo, e então o aluno não precisa fazer essa relação. Então, na multidisciplinaridade, eu trabalho com essas várias disciplinas sem que haja uma relação entre elas. Na interdisciplinaridade, esta sim. Na interdisciplinaridade, nesta haverá uma relação entre essas disciplinas. Então, isso nós temos que entender. Então, na interdisciplinaridade, há este trabalho, então, haverá esta relação. Por exemplo, a instituição ali, né, decidiu, junto com todos, trabalhar sobre determinados tópicos. Então, vamos supor que eles vão trabalhar com água. Então, o professor de biologia vai estar trabalhando com água, já o professor de química vai estar também trabalhando a composição química da água. Cada um vai fazer o seu trabalho, né? Vai poder fazer essa troca entre essas disciplinas, haverá essa troca, haverá esta relação e cada um vai estar trabalhando aí dentro da sua área. Então, na interdisciplinaridade, haverá sim esta relação, haverá uma troca entre as disciplinas. Já na transdisciplinaridade, isso nós temos que pensar, a própria palavra já diz, trans é algo que vai transcender, é algo que transcende, é uma etapa superior à interdisciplinaridade. Na transdisciplinaridade, os conteúdos eles são trabalhados com aquela visão holística mesmo, aquela visão de como um todo. Então, todas as disciplinas elas serão trabalhadas, né? E haverá esta relação, mas a relação ela é algo superior, ela vai ultrapassar a interdisciplinaridade, porque essas disciplinas serão trabalhadas de uma forma com que o próprio conceito de disciplina desapareça, tornando uma coisa única. Então, esta etapa é superior à interdisciplinaridade. Bem bacana o vídeo, né, pessoal? Acho que ele elucida e fixa bem estes conceitos tão importantes para o nosso cenário atual. Então, eu agradeço e passo a palavra para a Thaís. Obrigada, Lilian. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aos que não me conhecem, eu sou a Thaís. Trabalho também como PCNP de Língua Portuguesa, em dupla aí com a Lilian. Vamos dar continuidade? Então, dando prosseguimento aos nossos estudos de hoje, observando a aplicabilidade destes referenciais teóricos que a Lilian nos apresentou, vamos adentrar um pouco nos itinerários formativos integrados. No mês de setembro, fizemos uma TPC conjunta com vocês, onde apresentamos os conceitos desse novo ensino médio, falamos um pouco sobre essa integração curricular, porém, naquele momento nos atentamos apenas à área de linguagens. E agora vamos falar da integração curricular com outras áreas do conhecimento. Então, vamos à tela? Falaremos primeiro de linguagens e matemática, em seguida de linguagens e ciências humanas, depois de linguagens e ciências da natureza e, por fim, falaremos de linguagens e Novotec. Para isso, vamos retomar o itinerário considerado puro da área de linguagens, porque eles estão relacionados. Vamos, então, ao primeiro deles. Esta é a ementa geral do primeiro itinerário que vamos apresentar, que une linguagens e matemática. Lembrando que os itinerários formativos são compostos por 6 unidades curriculares. Essas unidades curriculares serão aplicadas parte na segunda série do ensino médio, parte na terceira série do ensino médio, como veremos daqui a pouquinho.
Então, vamos lá? O título deste itinerário é Start, Hora do Desafio. Esta daqui é a ementa geral apresentada aos alunos que eu vou ler para vocês agora. O que faz um resolvedor de problemas? Como a matemática e as linguagens podem nos ajudar a identificar problemas e resolvê-los? Que estratégias podemos aprender com esse processo e levar para a vida, para os estudos e para o mundo do trabalho? No aprofundamento Start, Hora do Desafio, você, o estudante, construirá essas aprendizagens resolvendo diferentes desafios, individual e colaborativamente, como, por exemplo, encarar aquela fase de jogo que não consegue avançar, analisar a viralização das notícias nas redes sociais, investigar materiais sustentáveis e suas aplicabilidades, aprender como ser mais autônomo nos estudos, participar de processos de criação e muito mais. Nessas e outras práticas, você irá questionar, formular hipóteses, realizar análises, desenvolver estratégias, propor possíveis soluções de modo ético e consciente. Com isso, você poderá empreender projetos pessoais e coletivos, reconhecendo-se como um resolvedor de problemas. Então, aqui é a ementa geral, né, que posiciona ali o aluno dentro desta integração entre linguagens e matemática e mostra o que haverá dentro do itinerário. Vamos avançar um pouco, então, e ver esta divisão do itinerário? O itinerário formativo, chamado Start Hora do Desafio, tem a divisão aqui em 6 blocos, que são chamadas de UC, Unidades Curriculares. 2 delas serão aplicadas em 2022, na segunda série do ensino médio, e 4 delas em 2023, quando esses alunos estiverem na terceira série do ensino médio. Bom, vamos ver uma a uma? Então, a primeira unidade curricular chama-se Como se tornar um resolvedor de problemas? A número 2 se chama Com quantas estratégias chegamos a uma solução? A terceira se chama Como se tornar um consumidor mais consciente? A quarta, Meio ambiente em documentário. O que você ainda não viu? A quinta, Quem define o que é belo? E a sexta, Eureka! Rumo a novos desafios. E levando em consideração todos esses aprendizados que os alunos desenvolverão em 2022 e 2023, teremos a próxima tela, que nos mostra por que esse itinerário é importante, qual a relevância dele. E aí tem um textinho também que eu vou ler. Diz assim: quando pensamos nas questões práticas da vida e nas possibilidades de trabalho atuais, a necessidade de ser proficiente na resolução de problemas, utilizando as múltiplas linguagens, fica ainda mais evidente. Hoje, contamos com profissionais das áreas de linguagens e matemática, os quais produzem conteúdos de modo independente e não se limitam a um único meio, formato, dinâmica e compartilhamento, inovando desta forma os modos de criação para solucionar problemas. O aprofundamento, Start Hora do Desafio, possibilitará que o estudante desenvolva competências e habilidades para que continue aprendendo e se posicione melhor frente a desafios complexos, tanto da vida escolar quanto da pessoal e profissional. E toda esta organização culminará em um perfil de egresso, ou seja, os alunos concluintes da terceira série do ensino médio, que frequentarem este itinerário formativo, terão o seguinte perfil que se apresenta na tela. Então, esse aprofundamento, Start Hora do Desafio, proporcionará a construção de aprendizagens significativas voltadas para diferentes contextos, possibilitando o compartilhamento de ideias e estratégias relacionadas ao desenvolvimento do raciocínio lógico. As práticas propostas permitirão ao estudante atuar com mais autonomia e de forma colaborativa, crítica e reflexiva, com o intuito de analisar e produzir textos e imagens, explorar tecnologias digitais e incentivar práticas que promovam a qualidade de vida. Além disso, ele será capaz de utilizar ferramentas e mídias, aplicar os conhecimentos matemáticos para produzir conteúdos autorais e analisar fatos e situações que estão presentes no meio ambiente, ampliando suas possibilidades de interação e inserção no mundo do trabalho em consonância ao seu projeto de vida.
E agora, vamos adentrar dentro da primeira unidade curricular. Esta primeira unidade curricular será trabalhada no primeiro semestre de 2022 com os alunos que estarão na segunda série do ensino médio. O nome da unidade curricular, ou seja, deste bloco que vai durar um semestre, é Como se tornar um resolvedor de problemas. Então, nessa unidade, o aluno vai entender o que há de comum entre etapas de produção de texto e o percurso de um jogo, entre a composição de frases musicais e a estruturação dos problemas. Então, por meio de pesquisa, análise, experimentação, o aluno vai vivenciando o processo de resolução de problemas matemáticos envolvendo diferentes práticas da área de linguagens. Assim, ele vai compreender melhor o funcionamento, por exemplo, de uma composição musical e vai refletir sobre os aspectos contextuais de produções artísticas e culturais. Ele vai desenvolver estratégias de leitura, de produção textual, de resolução de jogos e assim vai construir coletivamente percursos e narrativas relacionados aí tanto à sua vida pessoal quanto à sua vida pública. Vamos então ver agora detalhadamente como vai funcionar a divisão dos componentes curriculares dentro desta unidade curricular que vai durar um semestre. Então, esta é a matriz curricular que vai compor a primeira unidade curricular, ou seja, o primeiro semestre para estes alunos que estarão na segunda série do ensino médio, frequentando o itinerário Start Hora do Desafio. Antes de começar a descrever esta matriz, vou apenas pedir que vocês se atentem aqui ao que nós colocamos resumidamente como primeiro e segundo. Para cada componente curricular, que deixa de receber os nomes que nós conhecemos como língua portuguesa, língua inglesa, arte, e passam a receber outros nomes dentro do itinerário formativo, existe uma ordem de atribuição. Então, por exemplo, este daqui, primeiro professor de língua portuguesa, não havendo este professor, segunda opção é o professor de língua inglesa, ou seja, tem que ser um profissional formado em letras. E assim sucessivamente, tá bem? Então, vamos lá? O primeiro componente curricular, então, se chamará Oficina de Produções Textuais. Contará com 2 aulas semanais. Nesta oficina, os alunos vão trabalhar efeitos de sentido, emprego de recursos linguísticos, apreciação, réplica, planejamento, produção e edição de textos, trabalharão com textos orais e textos escritos. O próximo componente curricular se chama Desafios Musicais, também com 2 aulas semanais durante todo o semestre. A primeira opção é para o professor de arte, não havendo este profissional para atribuição naquele momento, pode ser um profissional de letras, língua portuguesa ou língua inglesa. Dentro deste componente, será trabalhada investigação, análise, experimentação do funcionamento das escalas musicais, dos acordes, das influências da música, difusão de ideias, propostas, obras, análise, interpretação e produção de discursos de música por meio de tecnologia digital. Próximo componente curricular se intitula Workshop de Técnicas de Comunicação. Também contará com 2 aulas semanais. A primeira opção para professores de língua inglesa, não havendo, língua portuguesa ou arte também podem ministrar este componente curricular. Dentro dele, será trabalhado compreensão geral e específica de textos, tanto orais como escritos, como os multissemióticos, técnicas de leitura, scanning, identificação de palavras-chave, grifos, relação entre texto e contexto, variação linguística, preconceito linguístico, uso da língua inglesa sob uma perspectiva de língua franca, curadoria de informações, então também é bem interessante. O próximo componente curricular se chama Dos Jogos de Tabuleiro ao RPG. Também serão 2 aulas semanais, exclusivamente para professores de educação física. Neste caso, não pode ser um profissional de outra área para ministrar este componente curricular em específico. Então, aqui serão realizadas pesquisas de diferentes jogos de tabuleiro, suas características, suas influências, o RPG, estudo de estratégias e soluções para desenvolver esse tipo de desafios, análise e criação dos jogos, de personagens, estudo do perfil desses jogadores, vivências práticas analógicas utilizando o jogo de uma forma lúdica, com enfoque na resolução de problemas. Estas aulas podem ser realizadas, segundo o que consta nos documentos,
em espaços amplos, como a quadra, o pátio, corredores, e os alunos podem ser ali até as personagens do jogo, né, como uma live action. E o último componente curricular o último componente curricular desta UC é o pensamento e resolução de situações problema, também com 2 aulas semanais para professores de matemática, não havendo este profissional, um professor de física. Então, dentro deste componente curricular, serão trabalhados processos cognitivos na resolução de soluções problema, com gênero, problemas de matemática e problemas de matemática convencionais e não convencionais. Então, observem que semanalmente, de itinerário formativo, serão 10 horas aula. Isto vai durar todo um semestre. Então, durante 6 meses, os componentes curriculares serão esses 5 para os alunos que estiverem frequentando este itinerário formativo. Quaisquer dúvidas que vocês venham ter a respeito dessa divisão da grade que aqui está resumida, no finalzinho nós mostraremos como acessar esses documentos numa plataforma que o governo do estado criou para a consulta. E aí, quando finalizar o primeiro semestre do ano que vem, quando estes alunos forem para o segundo semestre, eles continuam dentro do itinerário formativo Start Hora do Desafio, porém a unidade curricular vai mudar. Então, eles finalizam aquele bloco de 6 meses e vão começar um novo bloco, intitulado Com quantas estratégias chegamos à solução de um problema? Então, nessa unidade, o aluno vai compreender formas como podem ser lidos os textos numa perspectiva lógica. Eles vão entender como se dá a interação dos jogos eletrônicos, eles vão aperfeiçoar a análise de imagens em diferentes narrativas, buscando solução de problemas diversos. Então, a partir da organização e participação em clubes de leitura, clube de gamers, de quadrinhos, de imagem e da resolução de problemas de matemática, o aluno vai ser capaz de aprimorar a capacidade de análise e de interação com seus colegas, compartilhando preferências e interesses. Durante esses estudos, ele ainda vai ter oportunidade de editar e criar conteúdos de maneira individual e coletiva, através do uso de diferentes recursos linguísticos e explorando os formatos dos gêneros textuais com ou sem apoio de tecnologias digitais, a depender da realidade de cada escola. E, tal como no primeiro semestre, no segundo semestre também há uma matriz curricular com a divisão destas 10 aulas semanais em 5 componentes curriculares. Aqui temos o mesmo padrão, tá? Então, qual o primeiro professor que pode ter esta aula atribuída, não havendo, qual a segunda opção. Nos documentos, eles chamam de habilitação prioritária e habilitação alternativa, bem? Então, vamos lá? O primeiro componente curricular, então, desta matriz é o Clube de Jovens Leitores. Aqui, os alunos terão ampliação de repertório como leitores, trabalharão um pouco sobre esse contexto de produção, circulação e recepção de textos do campo artístico literário, trabalharão com recursos linguísticos, multissemióticos, efeitos de sentido, estratégias de leitura, apreciação, réplica. No segundo componente curricular, intitulado Clube de Imagem, os alunos trabalharão pesquisa, apreciação, análise, reflexão e produção de leituras de imagens estáticas e em movimento, experimentação dos elementos de linguagem artística para compreensão e criação de leitura de imagens, investigação, avaliação e produções visuais, tanto digitais quanto impressas. No terceiro componente curricular, intitulado Clube de Quadrinhos, também com 2 aulas semanais, os alunos trabalharão análise e compreensão de discursos produzidos nas práticas com narrativas quadrinizadas, que são HQs, mangás, tirinhas, graphic novels, charges. Trabalharão também apreciação, curadoria de informação, planejamento, então bastante interessante também. No próximo, intitulado Clube de eSports e Jogos Digitais, os alunos trabalharão com criação de jogos eletrônicos como ambientação, personagens, animação,
desenvolvimento de jogo analógico e transposição para uma construção gráfica visual, formação de clubes de desenvolvimento com aprofundamento em ferramentas de programação e construção de jogos simples. E, por fim, o último componente curricular, intitulado Clube de Exatas Resolução de Problemas, trabalhará estratégias para a resolução de problemas, métodos para a resolução de problemas e formulação de problemas. Todos estes componentes curriculares, que são 5, formarão, então, a segunda unidade curricular, o segundo bloco, intitulado Com quantas estratégias chegamos a uma solução? E assim finalizará a segunda série do ensino médio. Nós optamos por parar aqui e não dar sequência à explicação de todo o itinerário formativo, entendendo que isto pode ser feito num outro momento, já que não será aplicado no próximo ano. Assim, vamos avançar para outra integração com outro componente curricular. E chegamos ao segundo itinerário formativo, agora unindo linguagens e ciências da natureza. Esta aqui é a ementa geral e o título deste itinerário formativo é Corpo, Saúde e Linguagens. Vou ler a ementa para vocês, lembrando que ela é direcionada aos alunos. Você conhece as linguagens do seu corpo? Sabe como ele funciona, como se move? Nesse aprofundamento, integrando as áreas de ciências da natureza e linguagens, você investigará as representações e os conceitos fisiológicos, físicos e químicos em torno do corpo. Analisará como eles se modificam de acordo com a evolução histórica da sociedade, uma vez que são influenciados tanto pelo desenvolvimento científico e tecnológico, como pelos contextos sociais e culturais. Poderá também, de forma ética e crítica, combater estereótipos, promover a inclusão e desenvolver a empatia, ampliando assim seu repertório cultural e científico para entender e intervir na forma como o corpo se expressa e se comunica. Ao compreender as linguagens e o funcionamento do corpo, você será capaz de ressignificar as relações que estabelecemos entre ele e o universo no qual está inserido. Desta forma, por meio dos estudos deste aprofundamento, você adotará posicionamentos mais conscientes em relação às práticas corporais artísticas e de manutenção da saúde em seu projeto de vida e sociedade. E tal como no itinerário formativo anterior, neste itinerário nós também temos 6 unidades curriculares que formam o itinerário formativo. 2 delas serão trabalhadas em 2022 e 4 delas apenas em 2023. Lembrando que os alunos que hoje estão na primeira série do ensino médio serão os primeiros formandos do novo ensino médio. Vamos lá, então? A primeira unidade curricular se intitula Corpos em Movimento, Cultura e Ciência. A segunda unidade curricular se intitula Tecnologia e Qualidade de Vida. A terceira unidade curricular é intitulada Produção de Energia e Prática Corporal. A quarta unidade curricular, O Corpo que Fala, Expressão e Preconceitos. A quinta, As Dinâmicas do Corpo, Saúde e Movimento. E a sexta, Corpo na Mídia e suas múltiplas representações. E por que, então, a união destas 6 unidades curriculares e este itinerário formativo é importante? Vamos lá? O aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagens oferece a oportunidade de ampliação de suas habilidades e conhecimentos sobre o corpo, saúde, movimento, práticas e linguagens corporais. A integração entre as áreas será entendida no estudo do corpo humano em diversas perspectivas, compreendendo-o de forma integral. Considerando os variados contextos, recursos tecnológicos e possibilidades de carreira na atualidade, por meio do diálogo entre as ciências, a arte e a cultura, você desenvolverá aprendizagens que dizem respeito às diferentes representações e visões sobre o corpo. Os saberes, construídos nesse percurso, serão a base para mudanças em sua vida pessoal e profissional, proporcionando interação e intervenção social, de forma ética e responsável. E teremos aqui o perfil do aluno egresso. Então, o aluno que finalizar as 6 unidades curriculares quando
concluir a terceira série do ensino médio, ele terá este perfil. Então, aprenderá a reconhecer e valorizar a pluralidade humana a partir do corpo, sua constituição, funcionamento e manifestações, e construir discursos que possibilitem posicionar-se e atuar de forma ética e crítica nos diversos contextos sociais. Em relação ao mundo do trabalho, esse percurso formativo está vinculado aos seguintes eixos tecnológicos: ambiente e saúde, desenvolvimento educacional e social, informação e comunicação, produção alimentícia, produção cultural e design. E também se espera ali que o aluno esteja preparado para o prosseguimento de estudos após a conclusão do ensino médio. Então, aprofundaremos agora a primeira unidade curricular, que será aquela que será trabalhada durante o primeiro semestre letivo para os alunos que frequentarem o itinerário intitulado Corpo, Saúde e Linguagens. Então, vamos lá? Esta primeira unidade curricular chama-se Corpos em Movimento, Cultura e Ciência. Então, dentro desta unidade curricular, os alunos vão pesquisar diferentes aspectos a respeito do movimento, do funcionamento e representações do corpo. Também irão reconhecer e analisar manifestações artísticas e culturais. E isso será feito por meio de vivências que vão ampliar sua visão de mundo, seus conhecimentos científicos, explorar sua sensibilidade, criticidade e criatividade. Além disso, estes alunos poderão analisar como as emoções das personagens literárias trabalhadas durante suas aulas refletem características físicas. Também poderão investigar como o corpo em movimento adquire significados dentro das expressões artísticas. E esta, então, é a matriz curricular da unidade curricular Corpos em Movimento, Cultura e Ciência, a ser trabalhada durante o primeiro semestre de 2022. Vamos, então, aos componentes curriculares, que, lembrando aqui, recebem nomes diferentes daqueles que estávamos habituados. Então, vamos lá? O primeiro componente curricular chama-se Expressões Artísticas Corpo em Movimento. Aqui serão trabalhadas a investigação e experimentação de dança, teatro e circo, enquanto possibilidades artísticas do corpo em movimento. Serão realizados estudos, seleção, mobilização criativa dos elementos do movimento. Será trabalhada a compreensão e investigação do corpo como matéria de suporte estético na encenação teatral, na dança e no circo, e também métodos de criação, produção e fruição de cenas teatrais, coreográficas e circenses, com 2 aulas semanais durante todo o primeiro semestre. O próximo componente curricular é intitulado Fisiologia do Movimento. Nele serão estudados o sistema nervoso, os impulsos nervosos, execução do movimento e o sistema locomotor, com os movimentos voluntários. O próximo componente curricular é intitulado Conservação do Movimento. Nele serão estudadas a conservação do movimento linear e angular no movimento corporal. O próximo componente curricular chama-se Construção da Personagem, Corpo e Emoção. Aqui será trabalhado crítica literária, literatura comparada, relações entre textos literários, com foco em assimilações e rupturas quanto a temas e procedimentos estéticos, reconstrução das condições de produção, circulação e recepção dos textos artístico-literário, apreciação, réplica, planejamento, produção e edição de textos escritos e multissemióticos. E, por fim, temos o componente equilíbrio e movimento, onde serão estudadas reações químicas, a química dos músculos, transformações, energia química, ligações químicas, forças de interação, interpartículas, rapidez das transformações químicas e equilíbrio químico, fadiga e acidose muscular. Então, durante o primeiro semestre, cada um desses componentes curriculares com 2 aulas semanais e a atribuição que vocês foram visualizando enquanto eu falava, né, localizando ali onde se encaixa a formação de cada um de vocês, também apresentada aqui no documento. E no segundo semestre, ainda dentro do itinerário formativo Corpo, Saúde e Linguagens, os alunos vão iniciar a segunda unidade curricular, o segundo bloco formativo, intitulado Tecnologia e Qualidade de Vida. Então, nesta unidade curricular, o aluno vai investigar situações reais que abordam hereditariedade e movimento do corpo,
para analisar o uso de inovações e soluções tecnológicas, bem como a abordagem em diferentes gêneros textuais. O estudo das características de materiais inovadores e dos textos de divulgação científica, somados aos elementos de design, serão fundamentais para que esses alunos possam criar textos, projetos e protótipos, promovendo a melhoria da qualidade de vida. E a matriz curricular, que formará esta segunda unidade curricular, ou seja, o segundo semestre de 2022, é formada pelos seguintes componentes curriculares. O primeiro deles, com 2 aulas semanais, intitulado Design na Qualidade de Vida. Aqui será realizado o estudo e investigação do conceito de design e seus elementos, seleção e mobilização criativa dos elementos das artes visuais, investigação e experimentação de práticas da cultura maker, elaboração de protótipos de objetos para a inclusão. O segundo componente curricular é intitulado Características adquiridas ou hereditárias. Aqui, os alunos estudarão mutações genéticas, características adquiridas e hereditárias, aconselhamento genético e planejamento familiar, ou seja, bioética aplicada à saúde. No próximo componente curricular, intitulado Dinâmica e Equilíbrio, os alunos estudarão leis de Newton aplicadas ao movimento e equilíbrio do corpo humano. E o próximo componente, intitulado Oficina de Produção Textual, Textos de Divulgação Científica, abordará o contexto de produção, circulação e recepção de textos de divulgação científica, as regularidades dos gêneros de divulgação científica, organização tópico-discursiva, curadoria de informação, planejamento, produção e edição de textos escritos e multissemióticos. E, por fim, o último componente curricular, intitulado Materiais Inovadores, abordará materiais utilizados em próteses dentárias e ósseas, ouro, diamante, ligas metálicas, materiais porosos e suas aplicações, biomateriais e suas aplicações, plásticos inteligentes, nanociência e nanotecnologia, propriedades físico-químicas, estruturas, composições, características, toxicidade, produção e aplicação, novos processos e materiais. Então, durante todo o segundo semestre, para os alunos que frequentarem o itinerário formativo Corpo, Saúde e Linguagens, serão abordados, estes 5 componentes curriculares. Aqui, tal como nas telas anteriores, é possível que vocês vejam onde cada um de vocês pode atuar de acordo com a sua área de formação. E agora, eu passo a palavra para a Lidiane. Lidiane. Muito obrigada, Thaís. Bom dia a todos. Eu sou a PCNP de Línguas Estrangeiras Modernas, Lidiane Cirilo, e continuarei a nossa apresentação dos itinerários formativos integrados por aqueles que combinam as áreas de ciências humanas e linguagens. Cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, é o aprofundamento curricular entre as áreas de linguagens e ciências humanas, como já mencionado, que busca promover então a reflexão sobre a cultura e como ela envolve a humanidade e suas coletividades. Sabe-se que a cultura, dentre muitas definições clássicas e contemporâneas, pode ser classificada como um conjunto complexo que abarca conhecimento, crença, arte, moral, leis, costumes e hábitos. As emendas que apresentamos aqui trazem a explicação desse aprofundamento para os alunos e o que eles podem esperar aprender com as unidades desse campo. Dentre os principais objetivos desse aprofundamento estão vivenciar, ampliar, ressignificar, conectar e combater. Esse aprofundamento curricular será desenvolvido ao longo das segundas e terceiras séries do ensino médio dos anos de 2022 e 2023, respectivamente, e é composto de 6 unidades curriculares, os Cs. Cada unidade curricular contém até 5 componentes e cada componente tem a sua habilitação prioritária e alternativa, conforme será retomado mais à frente. Das 6 UCs, destacamos as 2
que farão parte da nossa rotina já a partir do ano que vem. A UC1, Tradições e Heranças Culturais, e a UC2, a Tecnologia nas Narrativas das Relações Sociais. A Lília nos trouxe, no início da nossa formação, a importância de se trabalhar grandes temas de forma integrada, e em um aprofundamento que traz a cultura como tema principal, não seria diferente. As habilidades que irão reger esta UC giram em torno dos aspectos pessoais, sociais, históricos, culturais e políticos, e visando também atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU e interconectados com os principais desafios de desenvolvimento no Brasil e no mundo, estão o objetivo 4, referente à educação de qualidade, o 8, referente ao trabalho decente e crescimento econômico, e o 10, referente à redução das desigualdades. A divulgação elaborada para os estudantes traz, dentre outros pontos, o papel que é esperado que o aluno desempenhe ao final desse aprofundamento, que une as áreas de ciências humanas e linguagens, e os seus respectivos componentes, que, por meio das unidades curriculares, levam em consideração o protagonismo, o posicionamento crítico e o trabalho em equipe, a fim de contribuir para a formação integral do aluno e prepará-lo para, por exemplo, avaliações e exames externos de ingresso ao ensino superior. Como já dissemos, o foco dessa formação é explorar, então, as unidades curriculares correspondentes ao ano de 2022. Isso contempla, dentro do aprofundamento, Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, a unidade curricular 1, Tradições e Heranças Culturais, que apresenta como principal objetivo refletir sobre como a cultura está presente na formação dos indivíduos e da comunidade. Será possível trabalhar em sala de aula, nessa UC, discussões, pesquisas, práticas corporais, produção de texto e de vídeo, textos esses que podem ser artísticos, literários, filosóficos e científicos, por exemplo. Falamos então sobre os principais objetivos do aprofundamento, sobre sua importância e sobre o que se espera atingir ao final da unidade. E agora vamos explorar, dentro desse tema sobre cultura, quais serão então os componentes curriculares que irão compor essa unidade. A unidade curricular 1, Tradições e Heranças Culturais, terá 5 componentes. Ou seja, de toda a carga horária do aluno para o próximo ano, 10 aulas estão dentro dessa unidade e correspondem a componentes curriculares. Eu, como professora de língua inglesa, estaria apta a ter aulas atribuídas no componente Diálogos com a Literatura, a Cultura em Contexto, e no Tradições Culturais, mas não como habilitação prioritária, ou seja, a primeira opção, mas com habilitação alternativa, a segunda opção. O que quer dizer que, não tendo professores de arte ou língua portuguesa para esses componentes, eles podem ser atribuídos para professores de língua inglesa. E o mesmo vale para professores de outras habilitações, conforme podemos ver na tabela. Ainda no aprofundamento Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, temos a unidade curricular 2, a Tecnologia nas Narrativas das Relações Sociais, que apresenta como principal objetivo investigar, refletir e se posicionar criticamente sobre os impactos da tecnologia e sua influência nas relações culturais e sociais. Será possível trabalhar em sala de aula, nessa UC, práticas corporais e produção de textos e vídeos, por exemplo. Ambas unidades estão pautadas nas competências gerais tanto da Base Nacional Comum Curricular como no Currículo Paulista. Destaque para a competência 1, que propõe valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, a fim de que o aluno continue aprendendo e colaborando para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Essa unidade curricular 2 também terá 5 componentes,
contemplando as mesmas 10 horas de formação que compõem os itinerários formativos na carga horária total. E, nesse caso, se eu sou, por exemplo, professora de História, eu estou habilitada a ter 4 dos 5 componentes atribuídos como habilitação prioritária ou alternativa, de acordo com o quadro. Diferente do aprofundamento anterior, que contemplava 2 áreas do conhecimento, esse aprofundamento é puro, ou seja, dispõe apenas dos componentes relacionados à área de linguagens e códigos, como língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Com foco em núcleos de estudos e criação, laboratórios, oficinas, observatórios e workshops, esse aprofundamento visa a análise de obras de arte, vídeos e textos de diversos gêneros. Assim como no aprofundamento anterior, o tema principal era a cultura. Nesse, nós temos como tema a mídia, ou seja, todo o suporte de difusão de informação que constitui um meio intermediário de expressão capaz de transmitir informação, mensagens e etc. Dentre os principais objetivos desse aprofundamento estão vivenciar, criar, conhecer, praticar, desenvolver e empreender. Esse aprofundamento curricular será desenvolvido ao longo das 2ª e 3ª séries do ensino médio, a partir de 2022, e assim como o anterior, também é composto de 6 unidades curriculares, as OCs. Cada unidade curricular contém 4 componentes e cada componente tem a sua habilitação prioritária e alternativa, conforme vimos na tabela em slides anteriores. Das 6 UCs que destacamos, aqui as 2 que farão parte da nossa rotina já a partir do ano que vem. A UC1, tá na mídia, tá no mundo, e a UC2, muito além das palavras. As habilidades que irão reger essas UCs giram em torno das interações por meio das linguagens, de modo que o aluno possa compreender melhor a forma como interagimos, de forma independente, consciente e crítica. E além de abarcar 7 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU, esse aprofundamento é importante para promover a prática, a análise e a produção em múltiplas linguagens que, segundo a pesquisadora e professora Rojo, exigem capacidades e práticas de compreensão e produção distintas para fazer significar, ou seja, diferentes linguagens demandam diferentes processos de entendimento e são esses processos que contribuirão para a formação integral do nosso aluno. Além de abranger todas as 10 competências gerais do currículo paulista, essa divulgação elaborada para os estudantes traz o papel que é esperado que eles desempenhem ao longo desse aprofundamento específico da área de linguagens e por meio das unidades curriculares seja possível então atingir o autoconhecimento, a interpretação e produção das múltiplas linguagens em diversos formatos. Assim como no aprofundamento anterior, o foco hoje é explorar as unidades curriculares correspondentes ao ano de 2022. Isso contempla, dentro do aprofundamento Se Liga na Mídia, a unidade curricular 1, Tá na Mídia, Tá no Mundo, que apresenta como principal objetivo formar consumidores e produtores de conteúdo que sejam críticos, éticos e conscientes. Será possível trabalhar em sala de aula, nessa UC, com núcleos de estudos e criação sobre mídia, publicidade e jornalismo, além da interação e produção em diversos gêneros. Explorando os componentes curriculares que compõem essa unidade, Tá na Mídia, Tá no Mundo, temos assim, como as outras unidades, componentes com temática específica e que pode tornar o recorte da temática de ensino mais precisa e, por conta disso, seu trabalho em sala de aula pode ser mais detalhado. Pesquisa, análise, produção e edição jornalística e publicitária de textos orais, escritos e multissemióticos são premissas básicas e comuns a quase todos os componentes apresentados na tabela,
que também aponta a quantidade de aulas por semana e quais professores de quais habilidades podem ministrar essas aulas. Ainda no aprofundamento Se Liga na Mídia, a unidade curricular 2, Muito Além das Palavras, tem como principal objetivo analisar como o corpo é percebido e representado na literatura, na arte e nas práticas corporais. Será possível trabalhar em sala de aula, nesta UC, práticas corporais, oficinas de investigação e criação literária, além de lutas e danças brasileiras. Explorando a unidade curricular, Muito Além das Palavras, temos 4 componentes. Uma professora de língua portuguesa pode ter atribuídos 3 dos 4 componentes de acordo com a ordem de opção, conforme podemos ver na tabela. Essa mesma professora pode ministrar, então, 2 aulas de crítica e literatura em ação, 2 de clubes de estudos das representações culturais e 3 aulas de estética do corpo. Ou seja, ela está apta a ter atribuídas 5 aulas de língua portuguesa na formação básica ou 7 aulas dessa unidade curricular, de acordo com a demanda e a disponibilidade de cada unidade escolar. Conforme dito pela Thaís anteriormente, o Novotec Expresso faz parte dos itinerários formativos integrados. Atualmente na rede temos 2 tipos de Novotec, o Expresso e o Integrado. O Novotec Expresso permite o aprofundamento curricular e que o aluno se forme com 2 certificados profissionalizantes. Já o Novotec Integrado oferece a oportunidade do estudante sair com um diploma de curso técnico e com um do ensino médio, sem aumentar a carga horária. O Novotec Expresso, para as escolas que escolheram essa opção, fará parte da carga horária dos alunos dentro dos itinerários formativos. Nossa rede tem menos de 15 escolas que adotarão esse modelo, mas ele está aqui para que vocês conheçam quais unidades curriculares farão parte desse aprofundamento que possui a mesma estrutura do aprofundamento anterior, Se Liga na Mídia. A diferença é que ele não ofertará todas as unidades curriculares dessa modalidade, como na regular. E das 2 unidades oferecidas, haverá opções de acordo com a demanda e a disponibilidade. Essas aulas serão ministradas por professores de escolas técnicas e o professor da rede poderá ter aulas atribuídas como professor orientador de estudos. Nessa modalidade, os alunos terão 2 professores, um da técnica, outro da regular. Como nossa proposta é trazer unidades que estarão em vigência já no próximo ano, em relação ao itinerário profissionalizante na área de linguagens, o aluno poderá ter 2 componentes, produzindo conteúdos e vídeos para mídias digitais ou marketing digital em redes sociais. Demandas bastante atuais e que objetivam o planejamento e a produção de conteúdos audiovisuais, além do planejamento de vendas de produtos na internet. Depois de explorarmos de forma detalhada todos os aprofundamentos curriculares que compreendem a área de linguagens, gostaríamos de saber quais vantagens você, professor, professora, vê em conhecer mais o papel dos demais componentes. Como isso pode fortalecer o trabalho na área de atuação em que você e os seus colegas atuam? Compartilhe conosco.
pergunta e qualquer contribuição é sempre muito bem-vinda para enriquecer nossas trocas, nossas formações. Deixo aqui o meu muito obrigada e agora passo a palavra para a PCNP de Educação Especial, Alexandra Farias. Obrigada, Lidiane. Bom dia, professores. Sou Alexandra Farias, PCNP de Educação Especial. Eu agradeço o convite das PCNPs de Linguagens, Lilian, Lidiane e Thaís. Os alunos da Educação Especial, eles participaram da escutativa e irão frequentar os itinerários formativos no novo ensino médio, junto com todos os demais alunos. Aqui eu trago uma frase: nós percebemos a importância da nossa voz quando somos silenciados. Rubem Alves. O ensino colaborativo será implementado a partir de 2022 e vem para formalizar a parceria entre professores de sala regular e professores de sala de recursos, pois o aluno da educação especial, ele pertence à escola e ao professor regente especialista na sala de aula regular. Ele tem seu direito garantido pela Constituição Federal de 88 e está no currículo paulista. Mas, como muitos professores alegam não ter propriedade para fazer adaptação curricular, esta parceria será essencial para auxiliá-los. A resolução que está pautada à educação especial é a Resolução 68 de 2017. Porém, agora, em 2021, saiu a Resolução 92, que altera o artigo 15 e amplia a educação especial por meio do ensino colaborativo. No contexto das diretrizes da Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, o ensino colaborativo apresenta-se como uma estratégia importante à inclusão dos estudantes elegíveis aos serviços da educação especial nas classes comuns do ensino regular e se faz como uma importante diretriz para uma cultura inclusiva. Os professores, trabalhando juntos, visando o processo de ensino e aprendizagem de todos os estudantes, os com ou sem deficiência, criando estratégias, metodologias e recursos necessários. Professores, trago aqui esse organograma para que vocês possam entender um pouquinho mais de como vai acontecer esse ensino colaborativo. Então, o professor regente especialista. O professor regente da sala regular é o especialista nos conteúdos específicos de uma determinada disciplina escolar. Ele é responsável pelos conteúdos curriculares. Ele deve atuar para a efetivação das atividades e interações pedagógicas que sejam benéficas ao professor de ensino e aprendizagem de todos os estudantes, com ou sem deficiência. O professor especializado na educação especial. O professor especializado da educação especial é especialista em avaliação e conteúdos específicos sobre a educação especial, que são necessárias para a elaboração da acessibilidade curricular. É responsável pela mediação das metodologias, conteúdos e técnicas da educação especial para a sala de aula regular. Ele deve atuar na indicação, na solicitação e na adequação dos apoios e serviços aos estudantes elegíveis aos serviços da educação especial. Articulação qualificada. Ela deve acontecer com o acompanhamento dos apoios e serviços disponibilizados aos estudantes, readequando-os, reavaliando-os e verificando a necessidade de continuidade,
considerando sempre que os apoios e serviços devem atuar na conquista da autonomia e independência dos estudantes. Compartilhamento de metodologias. É a troca de saberes, visando a acessibilidade dos conteúdos curriculares e a inclusão de todos os estudantes no ambiente escolar. Criação de proposta de trabalho. Identificar e propor estratégias pedagógicas, considerando as singularidades dos estudantes e a sala como um todo. Elencar o apoio e os serviços necessários à inclusão do estudante. O desenvolvimento da rotina de trabalho. Pactuar e manter agenda de encontros, estabelecer rotinas e protocolos de procedimentos que viabilizem o atendimento do estudante e o fomento da cultura inclusiva na escola. Essa parceria, professor, ela vai ser de grande valia, porque se vocês acompanharem o professor do regular junto com o professor especialista, esse organograma, a educação especial ela vai acontecer de fato. E nesse momento a gente não vai valorizar e não vai priorizar somente os alunos da educação especial, os alunos com deficiência. Será para todos os alunos, com ou sem deficiência. Aqueles alunos que têm dificuldade, que têm um déficit de atenção, eles serão beneficiados nesse ensino colaborativo. Os professores de sala de recursos, a cada 10 aulas atribuídas, 2 ele realiza de itinerância às escolas, o que era pouco, mas agora, para atender esta demanda do novo ensino colaborativo, será atribuída 2 aulas semanais no total de 4 aulas semanais para o atendimento às escolas regulares. Os professores da educação especial poderão participar dos ATPCs para auxiliar no planejamento das aulas e também direto na sala de aula regular. Com este novo ensino, todos os alunos serão beneficiados, os com ou sem deficiência, permitindo assim que a escola faça a inclusão de fato acontecer. Aqui encontra as nossas referências bibliográficas, fica à disposição de todos vocês. Qualquer dúvida é só voltar e consultar as referências e também estamos à disposição na diretoria de ensino. Obrigada, professores, pela participação de todos. Se ficou alguma dúvida, só entrar em contato por esses canais, pelo site, pelo telefone, estamos à disposição. Muito obrigada e até a próxima formação.